Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir este vídeo. Quero convidar todos e todas que rezam comigo no meu canal para junto ouvir a palavra de Deus. Estamos chegando à Semana Santa. Domingo que vem é domingo de Ramos. E vamos comemorar a via sacra, o sofrimento, a coroação e a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, que doou a sua vida pela nossa salvação, pelos nossos pecados. Amém? Hoje é domingo, dia 6 de abril de 2025. O evangelho de hoje é o evangelho de João 8, 1 a 11. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Agora eis que, diz o Senhor, de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentado-se, começou a ensiná-lo. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar. Das mulheres, que dizes tu? Perguntava isso para experimentar Jesus e para ter um motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles ouviram o que Jesus falou. Foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse à mulher: Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Que Jesus seja louvado. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vimos no Evangelho de hoje que Jesus estava indo ao monte orar. De madrugada ele voltou e foi para o templo. No templo, muitas multidões chegaram e ficaram ao redor dele. Então chegou os doutores da lei, os fariseus, e trouxeram uma mulher adúltera,
que tinha sido pega em adultério e perguntaram a Jesus: esta mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, eles queriam falar isso para saber o que Jesus ia falar. Se Jesus falasse de Moisés contra Moisés, eles iam acusar Jesus por calúnia, por desfama. E se Jesus falasse que Moisés estava certo, poderia apedrejá-la. Então, quem é esse Senhor? Que Jesus é esse que quer a morte das pessoas? Não é mesmo, meus irmãos? Então Jesus, na sua imensa sabedoria, ele sabendo o pensamento daqueles fariseus de autoridade da lei, que queriam condená-lo e pegá-lo, ele de surpresa, para poder condenar. Jesus escreveu no chão. Eles não entenderam nada. E Jesus levantou-se e perguntou: quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra? Meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria divina sempre vence entre os mal, vence entre as coisas erradas, as más perguntas, as más difamações. Jesus, ele na sua sabedoria imensa, fez esta pergunta: quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra? Ninguém o atirou porque todos têm pecado. Esta foi a resposta, e deixaram eles cabos abaixo, que foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Porque os mais velhos têm mais pecado, viveram mais, então pecaram mais. Meus irmãos e minhas irmãs, que lindo evangelho, que linda missão, que linda resposta de Jesus. Por isso, meus irmãos, não devemos julgar. Também São José, quando era noivo de Nossa Senhora, que ela ficou grávida do Espírito Santo, São José não quis acusá-la para que Nossa Senhora não fosse apedrejada. Ele saiu de mansinho, caladinho, não falou nada para ninguém. Mas o anjo do Senhor veio e consolou São José, e ele o acreditou. Por isso, meus irmãos, quem somos nós para acusar os outros? Quem somos nós? O adultério não é só um que faz, o pecado está nos dois. Tanto o homem como a mulher, o pecado é igual. Por isso, se fosse para apedrejar, deveria apedrejar os dois. Isso foi o que Jesus quis mostrar e quis dizer para os fariseus e para os professores da lei daquele tempo. Jesus, ele o perdoou quando ele perguntou à mulher: cadê eles que não te acusaram? Ela falou: não, Senhor. Jesus falou: também eu não te acuso. Se Jesus não acusa, quem somos nós para acusar, meus irmãos? Quem somos nós para ver o defeito dos outros? Quem somos nós para falar mal de alguém? Primeiro precisamos olhar para os nossos pecados. Antes de falar mal de alguém, antes de comentar a vida dos outros, precisamos primeiro comentar a nossa, olhar para a nossa. E com certeza tem muito mais pecado do que a outra pessoa. Que este evangelho sirva de lição, que este evangelho seja um recado para todos nós no dia de hoje. Jesus o perdoou
portanto devemos perdoar. Mas não é isso que fazemos no dia de hoje. Hoje a gente só quer acusar, só quer ver os defeitos dos outros e esquece do nosso, que são enormes. Por isso, meus irmãos, tenha compreensão. Vamos compreender os nossos irmãos. Por mais que eles sejam errados, por mais que eles pequem, vamos consolar e dar a mão e perdoar. Porque só assim a gente recebe a misericórdia divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele perdoou aquela mulher, ele o perdoou e deu a ela a liberdade de viver sem pecado. Por isso, que nós também deveremos fazer o mesmo, perdoar os nossos irmãos quando eles falham com a gente, quando eles fazem coisa errada. Não devemos julgar, mas sim perdoar, dar conselho para que não façam mais. Amém? E a palavra do Santo Evangelho seja para todos uma luz no caminho de cada um nesta semana. Que esta luz brilhe, prospere a vida de cada um de vocês com muitas sabedoria, prosperidade. Que tudo que plantarem venha em dobro. Que a colheita seja redobrada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.